Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa família, por nossos amigos, por todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, por aqueles que estão nos hospitais, pelas ruas, passando pela prova da doença. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós estudaremos o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Porque eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como a lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus, quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico
não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus. Então o Evangelho nos traz essa máxima, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse capítulo fala exatamente disso, né? Da mansuetude, da pureza, da doçura, da afabilidade, né? Que devemos ter para com o próximo. E aí agora nós vamos ler Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, Lázaro Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar verniz dessas qualidades, quando há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem, cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, doirada, quando falam face a face, transforma em dardo venenoso, quando falam por trás. E por vezes, né, quando insultamos alguém ou usamos alguma palavra descortês, falamos, nossa, não tive a intenção, né, de ter dito determinada coisa. Mas tem um ditado que nos diz que o que a boca fala, o que o coração está cheio. E ele diz exatamente que o que falamos é o que estamos sentindo de fato, né? Então, lembrando do nosso estudo da semana passada, do nosso jarro, da reforma íntima, de nos melhorarmos, né? De trazer o coração mais puro, né? Continuando, a essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, mas que não se podem enganar a Deus. E quando falamos de paz, né? Sempre falamos de paz, só que não a praticamos. Falamos em fraternidade e pouco exercitamos. E quando nos predispomos a isso, não nos damos conta de que ela deve ser iniciada dentro do nosso lar. A busca pela paz, pela fraternidade, pela paciência começa dentro do nosso lar, junto com as pessoas que nos cercam, tratando os nossos companheiros que nos acompanham no cadinho doméstico, como tratamos todos os nossos amigos e os nossos convidados. Então, esse alerta, esse cuidado que o Evangelho nos traz, né? A paciência, no Espírito Amigo, Havre 1862.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus nos colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e as compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. E Joana, ela lembra a todos nós que a paciência pode ser considerada a ciência da paz, porque ela representa a sua exteriorização e utiliza instrumentos não violentos para atingir seus objetivos. E como é difícil, né? É difícil ter paciência com nós mesmos, muitas vezes, quem dirá com o próximo. Mas é um exercício que tem que ser praticado diariamente, né? Item 3, obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício a quem devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós que somos os guias da humanidade, em marcha o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora.
Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. E a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E o que é a cólera, né? Filha do orgulho, a cólera induz ao crime, ao desrespeito ao próximo e a nós mesmos, e gera enfermidades físicas e espirituais. Essa é a definição de cólera, meus amigos. Vamos ler aqui o Evangelho para entender o que nos diz. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois e a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolarizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos seus objetos inanimados, e se espedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima, mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam, se tiver coração. Não sentirá remorsos, pois fazer sofrer as criaturas que mais ama. E que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços. Por dominá-la, o espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos, e ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições.
Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não pensei, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico enquanto um espírito violento num corpo linfático não seria mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter, não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação. A cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos, dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, aqui finalizamos a leitura do capítulo 9, né? Que nos fala sobre os mansos e pacíficos, né? E eu divido com vocês, para finalizarmos a leitura, um trecho do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Cólera. Ele faz menção ao capítulo 9, item 10. E ele nos diz: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, ela complica. 3. Ela não ilumina, escurece. 4. Não reúne, ela separa. 5. Ela não ajuda, ela prejudica. 6. Ela não equilibra, ela desajusta. 7. Não reconforta, ela envenena. 8. Ela não favorece, ela dificulta. A 9. Ela não abençoa, ela maldiz. E a 10ª, ela não edifica, ela simplesmente destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a Deus a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. É uma mensagem de André Luiz, né? E para finalizarmos hoje a leitura, trago outra mensagem que fala sobre a mansuetude num contexto geral. Também é do livro O Espírito da Verdade, né? Uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre o perigo. Capítulo 9, item 1. Cada vez que a irritação te assoma aos caminhos da mente, segues reteando sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera a explodir-te na boca. Desequilíbrio que anotes é apelo da vida e que lhe prestes cooperação. Quando as águas em monte investem furiosa sobre a faixa do solo que te serve de habitação, levantas o dique capaz de governar-lhe os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorres de pronto aos extintores de incêndio. A prece, né, meus amigos?
Toda vez que o curto-circuito reponta na rede elétrica, desliga a tomada da força para que a energia descontrolada não opere destruição. Muda a frequência do pensamento, cante, ouça uma música, leia um bom livro, leia o Evangelho, busque o silêncio interior. É isso que ele está nos dizendo aqui, né? Assim também, quando a prova te visite, não transfigure a língua em chicote dos semelhantes. Se as agressões verbais te espancam os ouvidos, ergue uma muralha do dever fielmente executado e que te defendas contra o assalto da injúria. Se a calúnia te alanceia, guarda-te paz no coração e o refúgio da prece. Deus sabe o que vai no nosso coração. Se a dignidade ofendida dentro de ti surge transformada em acesso estopim para a deflagração de revolta, deixa que o silêncio te emudeça, até que a nuvem da crise te abandone a visão. Sobretudo, à frente de qualquer companheiro encolerizado, não lhe agraves a distonia. Ninguém cura um louco zurzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito ou te arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente, e se volta a ferir-te, é indispensável te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Emmanuel. Então, que possamos aqui, como nos diz o texto, totalmente no momento em que tivermos em desequilíbrio, né? No momento de irritação, buscar silenciar a mente, o coração e nos refugiar em Deus através da prece e pedir ajuda. É assim que conseguimos sair desses momentos difíceis, não é assim? Ajuda a Deus, que sempre está velando, zelando por nós. Fiquem com Deus, boa semana a todos. Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, né? Obra do Hermínio Miranda, que nos fala sobre a mediunidade. E antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos ler um pequeno trecho do livro O Médico Jesus, de autoria de José Carlos de Luca. E o título da nossa pequena mensagem é Autoconhecimento. E diz, para iniciar: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Isso é extraído então da questão 919 do Livro dos Espíritos. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é espelho da alma. O nosso corpo de agora, fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos
e hábitos. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Tudo o que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize esta experiência de autoconhecimento. Seja um atento, observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou. Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco. E também perguntemos como Saulo: Senhor, que queres que eu faça? E aí fica uma ênfase num trechinho aí que diz: ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Continuemos então a nossa leitura do livro Diversidade dos Carismas, lembrando que estamos lendo o capítulo 16, que fala da semiologia da comunicação mediúnica. Nós havíamos parado na semana passada no item 11, que fala sobre a condição pessoal do médium. E ali, no parágrafo em que paramos, diz o seguinte: de tudo isso ressalta uma curiosa conclusão. É através do mecanismo da comunicação mediúnica que a gente percebe que a educação do médium não é propriamente como médium, mas como ser humano. Não sei se me faço entender. Quero dizer que, antes de ser um bom médium, desenvolvendo e treinando suas faculdades, o indivíduo tem de procurar ser uma boa pessoa. Pessoas desarmonizadas podem dispor de excelentes faculdades mediúnicas, mas, se não se reeducarem, serão instrumentos de espíritos também desarmonizados, dado que é a programação da desarmonia que os espíritos encontram nela ao se manifestar. O que equivale dizer que não é a mediunidade que se desarmoniza ou se desequilibra, mas o médium. E é assim que o médium vai sendo arrastado cada vez mais para o exercício de uma faculdade atormentada, de vez que rejeita automaticamente, por incompatibilidade, os espíritos harmonizados que poderiam
ajudá-lo nas suas tarefas e como que se oferece, sem defesas, aos que estão desequilibrados. Chama-se a isto sintonia. Quer isto dizer que o médium não deva trabalhar com espíritos desajustados? Claro que não. O Cristo não ensinou que são precisamente os doentes que necessitam de médico? O de que precisa o médium é ser equilibrado para poder cuidar dos desequilibrados encarnados e desencarnados. Esta é a sua tarefa. Esses aspectos, que estariam melhor colocados no capítulo específico sobre o desenvolvimento da mediunidade, foram trazidos para aqui pelas suas implicações no mecanismo da comunicação, na sua semiologia. Isto quer dizer que, se o médium recebe do espírito comunicante um impulso ou um sinal de violência, ele não terá de ser violento para ser fiel ao comunicante. Ele pode perfeitamente transmitir o tom da indignação ou da irritação sem apelar para o exagero e, ao mesmo tempo, sem descaracterizar a comunicação, se, além de ser um médium bem treinado, for também uma pessoa equilibrada e sensata. Mas não para aí o alcance das observações contidas na instrução do amigo espiritual de Regina. Ela vai além, chamando a atenção para a postura das pessoas que servem junto ao médium, ou seja, aquelas que compõem o grupo de trabalho mediúnico. Sua palavra é inequívoca. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele, médium, trabalham. Quer dizer que os demais participantes do trabalho mediúnico também podem influir nas comunicações? É exatamente isso. Podem. Os espíritos se utilizam nas suas manifestações de recursos magnéticos colhidos entre os encarnados, sejam ou não médiuns ostensivos. Ele se sente encorajado a fazer pilhérias e ironias ferinas, por exemplo, quando alguém no grupo acha graça no que ele diz, da mesma forma que se sente estimulado à agressividade se percebe que alguém no grupo está achando que ele tem mesmo razão e que deve logo apelar para a violência. Não há dúvida, portanto, de que é difícil ser médium e que é muito difícil aos espíritos fazer transitar, através de certos médiuns, comunicações autênticas, fiéis e bem arranjadas, porque o mais comum, como se observa, da verdadeira queixa que fizeram a Kardec, é encontrar mentes em desalinho, com tropeços de toda a sorte pelos caminhos por onde deve fluir a comunicação. Em resumo, a única linguagem dos espíritos é o pensamento inarticulado, ou seja, não expresso em palavras ou símbolos. Se fosse possível transmitir esse pensamento in natura, puro, de mente a mente,
entre desencarnados e encarnados, não estaríamos escrevendo esse livro e nem Kardec provavelmente teria escrito o Livro dos Médiuns. Mas não é assim que se processa a comunicação espírito-ser encarnado, de vez que ela precisa ser convertida de pensamento puro em um código previamente acertado, de símbolos, como palavra escrita ou falada, som ou imagem. O médium não cria em si a mediunidade, apenas a desenvolve, submetendo-se a determinadas disciplinas e treinamentos para exercê-la adequadamente. Mas, positivamente, ele deve e precisa ajustar-se como pessoa humana para que, em lugar de obstruir o fluxo da comunicação, ele o facilite. Para isso, deve convencer-se de que é apenas um canal, um veículo da comunicação, e não o autor ou coautor dela. Voltemos por um momento mais à definição proposta por Kardec. Médium, do latim medium, que significa meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. A definição de Kardec. Atenção, porém, para o termo que rege a definição. Pode servir. Poder pode, mas só deve se estiver devidamente preparada. Não apenas como médium, mas principalmente como ser humano. Do contrário, é melhor buscar outra atividade na seara espírita. Será melhor e menos comprometedor do que aviltar ou deformar um dos aspectos mais delicados e críticos de toda a fenomenologia, ou seja, o da comunicação. E aí o item 12, que nos fala sobre guias e controles, relacionamento com os médiuns. O leitor que se dedicar ao estudo da mediunidade em textos de língua inglesa encontrará constantes referências ao control, que é o controle do médium. Nosso primeiro impulso seria o de traduzir esta palavra com a expressão guia espiritual ou espírito familiar, originariamente adotada por Allan Kardec. Mas há, contudo, matizes que precisamos distinguir a fim de penetrar mais na intimidade do assunto. Embora a palavra control seja, na opinião de Nandor Fodor, equivalente à guia espiritual, acho que esta expressão pode ter conotações bastante diferentes, dado que nem sempre o guia de um médium é uma presença constante no dia a dia de sua atividade, como costumam ser os controles entre os ingleses e americanos, por exemplo. Em verdade, a figura do controle me parece mais atuante, ou melhor, mais ostensiva na prática britânica e americana do que entre nós, mas não muito bem caracterizada, de vez que o termo é usado para referir-se a qualquer outro espírito que se manifeste diretamente pelo sensitivo sem a intermediação do guia.
Entendem eles, como controle, o espírito que supervisiona o trabalho mediúnico do seu pupilo, não à distância, como um guia formal, incumbido apenas da orientação do médium e de suas tarefas, mas como participante. É o controle que opera prioritariamente as faculdades de seu médium, transmite instrução e mensagens próprias ou de terceiros não incorporados, mantém a boa ordem dos trabalhos e bloqueia interferências indesejáveis ou inoportunas, embora possa, eventualmente, ceder sua vez a um outro espírito a seu critério, exclusivo e pessoal. Em vista da sua familiaridade com o sensitivo, apoiada usualmente em fortes e antigas vinculações pessoais, o controle adquire considerável proficiência na manipulação das faculdades mediúnicas, que, de hábito, ele próprio ajudou a desenvolver. A ampla literatura a respeito nos mostra o modus operandi de inúmeros controles que demonstram, pela súbita e oportuna interferência no fluxo de certas comunicações, a sua atenta vigilância sobre o processo de manifestação de outro espírito, quando for o caso. Não são muitos, contudo, os espíritos que obtêm permissão para se utilizar diretamente do médium ou conseguem fazê-lo, ainda que autorizados pelo controle. O que mais comumente observamos é o trabalho do comunicante em transmitir seus pensamentos ao controle, para que este, mais familiarizado com o médium, consiga adequá-lo às faculdades e características desse. Creio poder citar como exemplo dessa intermediação entre nós o trabalho de Emmanuel, ao trazer espíritos recém-desencarnados, especialmente jovens em acidentes traumáticos, para que transmitam pela psicografia de Chico Xavier mensagens coerentes, bem ordenadas e ricas em indicações identificadoras, como nomes próprios, locais e circunstâncias que somente os familiares têm condições de conferir. E nós vamos dar uma paradinha por aqui. Na próxima semana nós continuamos então a nossa leitura. Vamos encerrar o nosso trabalho com a nossa gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus e uma boa noite a todos.